Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou o Rogério Silva e vou ficar com vocês esse semestre com a nossa disciplina de programação back-end, tá bom? Ontem eu postei para vocês uns fragmentos de umas lives que eu fiz semestre passado com alguns alunos, não era nem em contexto de disciplina, mas ela explicava um pouco do que a gente vai fazer nessa disciplina, do que eu pretendo ajudar vocês a chegar num nível melhor, num outro nível em desenvolvimento web, tá bom? Então vamos juntos, né, nessa jornada. Eu quero dar uma abordagem bastante prática para a nossa disciplina, para que vocês possam ir extraindo o máximo possível e assim fiquem prontos para se candidatar a vagas, né, de desenvolvimento de software, tudo bem? Esse vídeo também eu pretendo colocar no YouTube, então outras pessoas podem estar vendo esse vídeo dentro de um contexto de YouTube a qualquer tempo, tudo bem? Então, se você é meu aluno, acompanha lá no Classroom ou no YouTube, e se você é a pessoa que está vendo meu vídeo diretamente no YouTube e não é aluno meu nesse semestre, primeiro semestre de 2021 no IFP, você comenta diretamente lá no YouTube, tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa disciplina? A nossa disciplina ela tem o objetivo de capacitar, né, de nos capacitar a desenvolver essa nova web. Né? O que é a nova web? Tá bom? A nova web é essa web onde o front-end se fortaleceu bastante e ele ficou independente do back-end, tá bom? E eu expliquei isso bem no vídeo da aula passada, tá bom? Mas vejam só. Então, o back-end é o motor da sua aplicação, como você pode estar vendo aqui do lado direito nesse slide, tá bom? O que significa isso? Que a aplicação, as regras de negócio, as restrições, as validações, no geral, elas são todas feitas no back-end. E o back-end ele é acionável pelo front-end, esse lado esquerdo aí do slide, que é o client-side, o lado do cliente, que é onde tem as telas efetivamente, onde tem a UI, né, onde tem a interface gráfica, que o usuário vai digitar dados, vai clicar em botões, vai dar um tap na tela, tudo bem? E como foi explicado também na aula passada, não custa nada eu falar novamente, essa comunicação ela é feita por meio do protocolo HTTP. Todos vocês já devem ter visto esse HTTP desde bebezinhos, né? Então, quando você vai digitar um site, você bota HTTP, bota o endereço lá do site. Eu expliquei na aula passada esse slide aqui em detalhes, onde eu explico, né, cada um desses elementos que eles serão importantes para nós enquanto desenvolvedores back-end. Tudo bem? A gente não vai também ficar limitado ao back-end, porque nós vamos fazer aplicações e a gente vai precisar de um front-end. Os alunos meus que estão fazendo essas aulas são alunos que já conhecem HTML, CSS e muito provavelmente alguma coisa de JavaScript, o que a gente vai usar. Independentemente do seu nível dessas informações, desses itens, né, de HTML, CSS e JavaScript, nós vamos usando e aprendendo usando aqui também. Perfeito? Ok. Então, a comunicação do back-end com o front-end, do front-end com o back-end, ela funciona na forma de ações, tá bom? Então, são feitas solicitações, são feitas ordens, né, comando de ordens do front-end para o back-end. Então, o primeiro momento de uma aplicação, ou a primeira parede de uma aplicação, é entender o que o front-end está demandando. Tudo bem? Assista esse vídeo devagarinho para você ir compreendendo e à medida que a gente for codificando isso também vai ficando mais claro. Então, quando o front-end diz eu quero uma listagem, ele faz isso por meio da URL. Eu quero o feed do usuário Rogério410 lá no Twitter, então ele manda isso por meio de uma URL, enfim, de uma requisição HTTP. A URL é a parte mais explícita de tudo isso, porque a requisição HTTP não tem apenas a URL, tudo bem? Mas, no geral, a URL é a principal ferramenta de comunicação entre o front-end e o back-end, tudo bem? Antes de eu falar outra coisa aqui, né, sobre a nossa disciplina. Será um curso de 102 horas na modalidade remota, enquanto a instituição assim determinar.
enfim, pode acontecer da gente mudar para o presencial, o que seria maravilhoso do ponto de vista de conhecimento, tá bom? Que a gente ia ter esse contato mais próximo. O nosso ambiente é o Google Classroom, como vocês já conhecem do semestre passado. Então será neste ambiente onde a gente vai se comunicar principalmente, tá bom? Então eu vou botar aqui na timeline as mensagens à medida que forem acontecendo. E a aba que vocês vão acessar com mais frequência é essa aba Atividades, onde eu vou criando blocos aqui com os itens para poder agrupar e ficar mais fácil. Por exemplo, ontem eu já postei aqui os 2 fragmentos de vídeo que eu disse para vocês, onde eu explico esses slides, como é que funciona a aplicação web, para que vocês possam ir se acostumando, quem ainda não tem. Eu postei hoje também o nosso plano de ensino, com a exigência da instituição. Então, toda terça e toda quarta eu vou ficar postando, né? Então, nessa primeira semana, semana 01, nós teremos 2 postagens, né? Terça e quarta. Próxima semana eu vou botar a semana 2, terça e quarta. De tal forma que se você chegar atrasado ou chegar depois, você vai saber exatamente o que aconteceu, tá bom? Eu irei criar também aqui, vou até criar aqui agora, né? Vou criar aqui um tópico. Nós teremos as atividades. Pronto, tá aqui tudo ao vivo, né? Tá aqui as atividades, eu posso até botar elas para baixo um pouco. Eu posso botar a videoaula para cima, mover para cima, perfeito. Então eu vou postar por cada semana, a minha intenção é essa, vai depender muito do andar da carruagem, também uma atividade. A cada semana eu vou postar uma atividade, elas ficarão aqui. Eu vou tentar gravar vídeos ou explicar como é que a gente vai entregar as atividades, porque nós somos uma disciplina de programação. Tá bom? Então eu tenho preferência para que a gente utilize o GitHub, mas eu vou tentar explicar para vocês. De qualquer forma, o Google Drive ajuda muito a gente para compartilhar código, eu vou pedir prints de telas, coisas desse tipo, para ficar mais simples para vocês, nem simples, né? Para ficar mais acessível para quem tenha este ou aquele contexto, tá bom? Vocês vêm de um curso, né, do terceiro bloco, embora esteja completamente remoto, né, desde o primeiro bloco, o que gera uma série de repercussões no nível de aprendizado e de acostumar, de intimidade com as ferramentas. Mas o que é que nós sabemos? A linguagem de programação principal de vocês que estão sendo meus alunos, e provavelmente você que está vendo esse vídeo no YouTube, é Python, tá bom? Python é a linguagem de vocês. Devido a isso, né, eu escolhi já aqui uma ferramenta, ou seja, um framework comercial, ou seja, que é utilizado por grandes empresas comuns do mercado, para que a gente possa aprender tudo que for possível nessas 102 horas relacionado a desenvolvimento web, tá bom? Então, a questão web back-end, né, e um pouquinho de front-end. Então, como criar rotas, como receber parâmetros, como cuidar de autenticação, como cuidar de validação, como retornar dados, formatar dados para serem retornados, persistência de dados, enfim, uma série de coisas. E aí você, no mercado, não necessariamente vai trabalhar com Python e não necessariamente vai trabalhar com as ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Mas você será capaz de migrar rapidamente para qualquer uma delas, porque eu posso até demonstrar no decorrer dessas 102 horas do como o processo é um só. E ele também, como é que eu digo? Ele é dinâmico, né? Então, novas coisas vão chegando, mas essas novas coisas vão chegando para todo mundo. Por exemplo, até quando eu fiz o curso de ADS aqui no IFP, a principal forma de fazer a aplicação web, é chamada de web dos anos 2000, era chamada web tradicional, quando o back-end retornava uma página HTML completamente construída para ser exibida para o usuário. Alguns anos depois, começou a surgir a Web 2.0, na época que era quando você chamava fragmentos da página. Você clicava num botão, um determinado fragmento era retornado lá do back-end. Aí avançou um pouco mais. Aí com isso chegaram as APIs, o REST, e hoje em dia, de uns dias para cá, de uns anos, né, até esses dias, você utiliza dois projetos. Você tem um projeto front-end, que é basicamente JavaScript, HTML, CSS, ou uma aplicação Android ou uma aplicação iOS, e tem um back-end que é feito com as linguagens de programação, praticamente todas elas, eu citei aqui na aula passada, onde você serve essa aplicação com dados, tá bom? Então isso é, sei lá, uma arquitetura REST. E depois chegou o GraphQL, que é um negócio que está surgindo aí aos poucos, o Facebook criou isso, e os usuários e os desenvolvedores estão utilizando. Aí depois
enfim, tem todo esse mundo React, e no mundo do React algumas coisas também já estão mudando, tá bom? Então o que acontece? A gente nunca pode parar de estudar, você tem que escolher a sua trilha de estudo e vai avançando. Para você mudar de linguagem não vai ter muito problema, né? Rapidamente você vai conseguir migrar, porque você entende o que é uma sessão, o que é autenticação, o que é uma requisição, o que é um return, né? Sei lá, a response, o que é o JSON que chega e o JSON que volta, e tudo isso funciona em todas as linguagens. Tá bom? Então, vamos lá, né? Como eu já disse para vocês, a gente vai se dedicar mais a essa segunda parte aqui, que é o server-side, e nós vamos fazer isso bem devagarinho. Como vocês utilizam Python, já conhecem Python, a minha principal linguagem de programação hoje deixou de ser Python, né? E eu acho Python maravilhoso. Mas por quê? Porque eu tenho envolvido em outros projetos que lá é com JavaScript e TypeScript. Mas Python, junto com Java, são as duas linguagens que eu tenho mais fluência e que é muito prazeroso trabalhar com ela. No dia a dia, eu já não tenho trabalhado tanto nesse 2021, né? Isso não me atrapalhou em nada, nem em Python, nem em TypeScript e JavaScript, porque a lógica de programação já está muito bem enraizada nas nossas cabeças e o fluxo, né, de desenvolvimento, seja ele web ou de API, seja lá o que for, ele é um só. Então, na hora que eu peguei, por exemplo, lá em Node, né, eu peguei o Express e fui ver, poxa, como é que configura uma rota, como é que faz um interceptor, né, que é o middleware, como é que faz essas coisas? É do mesmo jeito que eu fazia em Django, lá em Python, por exemplo. Tá bom? Então, nós vamos começar com o Fast API, que é um framework já bastante maduro, muito performático, é fácil de aprender, fácil de codificar. Estou só traduzindo esse texto aqui, né? Então, Fast API Framework. O que são esses frameworks, professor? Consta lá nesse nosso roteiro, né, nessas 2 semanas, que eu vou falar sobre todos esses conceitos. Então, a web, a rigor, ela é transferência de texto de um lado para o outro, né? HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto, né? Transferência de texto, de strings. Então você vai construir em cima de um motor extremamente simples aplicações extremamente complexas. Então você vai estar transferindo texto de um lado para o outro, tá bom? E aí, onde chega você para organizar essa parada toda, você interpretar as URLs, interpretar os dados, organizar a sua aplicação. E os desenvolvedores, isso desde lá de Struts, lá nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, 2001 mais ou menos, eles foram normatizando como seria o processo disso, do que eu deveria me preocupar. E desde então, existem essas ferramentas para o desenvolvedor em todas as linguagens. Vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, em Python tem o Django, né, que é um framework bastante famoso. Em Ruby tem o Rails, né, Ruby on Rails. Em Java tem o Spring. Em Node tem o Express, tem o Next, enfim, as linguagens de programação têm diversos frameworks. E em Python nós vamos utilizar esse Fast API, eu estava até pensando em utilizar o Flask, mas esse Fast API ele é mais potente e ele é fácil, né? Então o framework é isso, é um conjunto de práticas, organizações, de ferramentas disponíveis para que você possa fazer. A bateria está descarregando, né? Vou já botar aqui. De ferramentas para que você possa desenvolver melhor a sua aplicação web, tá bom? Deixa eu botar aqui o carregador, volto já.